Olá a todos, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo, que todos sejam acolhidos e todos possam ser bem recebidos neste nosso novo encontro, para que nós possamos colocar mais uma ideia para ser refletida, mais uma ideia para a nossa melhora na nossa existência, através da codificação espírita, através da doutrina espírita, que nos dá os recursos da ciência, da filosofia, da religião e, sobretudo, da caridade. Quando nós debatemos, quando nós discernimos um assunto com ordem e a base na ótica espírita, nós começamos então a ter uma ideia totalmente diferente daquilo que foi imputado em nossas mentes. Portanto, o que nós falaremos hoje é de uma importância sumária. Nós vamos hoje falar a respeito de uma pergunta, porque muitas perguntas nós temos durante a nossa existência e muitas respostas se divergem. Mas quando nós usamos uma pergunta retórica, uma pergunta que não precisa ter uma resposta como uma verdade absoluta, mas sim como um ponto de vista baseado em estudos ou baseado na nossa própria experiência de vida, nós começamos a entender que a vida ela tem uma profundidade maravilhosa e a doutrina espírita nos dá esse recurso. Vamos então, já dito isso, à nossa palestra, que tem como tema uma pergunta retórica. Não precisa ser respondida, apenas refletida. Porque nós teremos muitos pontos de vistas com essa pergunta. Mas vamos analisar de uma forma concisa pelo menos dois pontos de vista sobre a pergunta que é o nosso tema. A morte existe? Mais uma vez, a morte existe? Ora, se nós formos ver do ponto de vista biológico ou fisiológico, a morte ela é o contrário da vida. Sendo o contrário da vida, a morte existe, porque tudo aquilo que é vida se extingue uma hora. Nada, absolutamente nada nesse planeta que tem vida de uma forma, mesmo que seja uma vida rudimentar, uma forma de vida rudimentar ou uma forma de vida mais complexa, ela vai ter um fim. Mesmo que seja um mineral, que de alguma forma há vida naquele mineral, ele um dia vai se extinguir. Seja uma planta, seja qualquer ser ou qualquer coisa que tenha vida, ela possui uma energia, ou ela se movimenta, ou ela pode fazer qualquer tipo de coisa. Por exemplo, nós, seres humanos, ou os animais que podem respirar, se movimentar. A partir do momento em que ele deixa de fazer isso, dá-se então a ideia do fenômeno da morte. Portanto, a morte existe. Mas se nós analisarmos do ponto de vista espiritual, não estamos dizendo espírita, mas espiritual, nós vamos entender que a morte, ela não é o contrário da vida. A morte, ela é o contrário do nascimento. Aí já muda tudo. Aí a coisa começa a fazer um sentido completamente diferente. Ao invés de ser o fim, ela passa então a ser apenas uma mudança. Sim, porque nós vamos estar sempre em mudança. Nós sabemos que dentro desse planeta, nesse universo, nós estamos em constante mudança evolutiva. Nada é permanente. Nós vivemos na impermanência.
Portanto, toda hora, a todo momento, a morte vai nos acompanhar. Em que sentido? No sentido da mudança. Pois todo dia, tudo vai se renascer. Tudo que tem vida, ela não deixa de ter vida, mas ela renasce, ela se transforma. Peguemos um exemplo que me ocorre, vamos lá, dos nós, seres humanos. Nós, seres humanos, temos um espírito imortal. Esse espírito sempre existiu e sempre existirá. Esse espírito vai passar um período dentro de um corpo humano. Para passar esse período em um corpo humano, ele não vai estar estático. Ele vai estar sempre em transformação. Desde que o óvulo foi fecundado até o último respiro, que a pessoa chegue a 100 anos de idade, e desse último respiro, todo esse processo houve então mudanças, houve então renascimentos. Todos os dias, a todos os instantes, houve então renascimentos. Nunca a morte efetiva, mas as mudanças, mas sempre as transformações, os renascimentos. Vejam, quando um espírito vai então e, e, e entra então dentro daquele óvulo fecundado, ele está em um estado momentâneo, num estado de uma formatação ovoide. Então ele está numa forma ovoide. Passado algum tempo, ele passa então a criar um cérebro, ele passa então a se desenvolver, ter um coração, pronto. A formação dele já não é mais a mesma. Ele já não é uma simples célula que foi fecundada. Essa célula passa então a já ter vida e começa a ter transformação. Portanto, aquela célula morreu? Não, ela já se transformou. E vai se transformar até se tornar e criar então um formato, ter uma formatação de um ser humano. Isso serve também para os animais. Quando esse ser sai, quando esse ser vai para o planeta, sai então já formado, ele vai ter toda uma existência de transformação. Nunca morte, mas sempre transformação. Ele será um bebê que, por sua vez, virará uma criança, que, por sua vez, irá virar um adolescente, um jovem, uma jovem, depois uma idade adulta, depois uma idade matura, até a própria decrepitude, com as doenças naturais, com todos os desgastes naturais que todo ser que está nesse planeta vai sofrer. Mesmo uma montanha, mas essa montanha tem 100 mil anos. Sim, há 100 mil anos essa montanha não tinha esse formato. Aquela árvore de 100, 200 anos não tinha esse formato. Aquela pedra que está lá há anos e anos e séculos, ela não tinha esse formato. Então nós entendemos que a morte, ela sempre será o inverso do renascimento. Ela nunca é o fim. Ela não chega a ser o fim porque nada acaba por completo. Um cientista francês de nome Lavoisier declarou em uma fala ao dizer que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, nada aparece do nada, como se fosse uma mágica. Pronto, apareceu. E nada simplesmente desaparece. Pronto, desapareceu. Tudo aquilo que surge ou tudo aquilo que não aparece mais nas nossas vidas deixou de ter aquela forma para ter uma outra forma. Isso se chama então o renascimento, a mudança. Isso vai ser e vai nos acompanhar sempre. Nós sempre estaremos em um processo
de transformação. E aquilo que nós entendemos como morte, que é inclusive um tema muitas vezes difícil de falar, porque a nossa ideia de morte, por ainda pelas religiões que colocam essa ideia como algo temerário, embora, por mais incrível que pareça, é a única certeza que nós temos. Mas ainda assim, há pessoas que sequer ouvem falar. Se colocarem o tema dessa palestra, a morte existe, tem gente que nem vai assistir porque falando, pelo amor de Deus, eu não quero falar de morte. Atrai, aí já vai para bater na madeira 3 vezes. Mas quando a pessoa passa a querer, então, a ter a ideia que a informação vai tirar essa angústia e esse medo, tudo fica diferente. Então, a ideia do medo da morte não morre, mas se transforma em conhecimento e sabedoria e respeito pelas transformações que nós temos nas nossas existências. Nossas e de tudo aquilo que amamos. Porque até os objetos que são criados pelo homem, eles também vão ter um tempo de vida. Eles vão ter um tempo de vida onde uma hora vão pifar. E eles vão deixar de existir? Não, eles continuam existindo, só que eles não funcionam mais. Ah, mas eu quebrei, joguei fora porque aquele aparelho não funcionava mais. Mas as peças não se dissolveram, viraram átomos. Vejam que tudo que tem vida vai se transformar. Se nós pegarmos um macrocosmos, vamos pegar aqui um planeta ou qualquer coisa, ele explode, pronto, acaba. Não, esse planeta vai explodir em milhares e bilhares de pedaços que vão virar cometas, que vão virar pedras, que vão atingir muitas vezes outros planetas. Mas ele deixou de existir? Não, ele mudou a sua configuração. Se nós sairmos do estado macro e formos para o micro, chamado microscópio, a microvida, aqueles seres que nós não conseguimos enxergar a olho nu, quando eles aparecem, quando eles surgem, que na verdade eles não vêm do nada, eles estão sempre ali, só que são extremamente pequenos e nós não vemos. Quando não vemos, não tememos. Tememos uma catástrofe, cair um cometa aqui, explodir tudo. Mas mal imaginamos que muitas vezes a população pode ser dizimada por seres que são bilhões e bilhões de vezes menor do que o buraco da cabeça, do furo de uma agulha. Mas peguemos esses seres. Quando eles acometem um ser e aquilo vira, então, a chamada doença, cria-se, então, um medicamento para matá-lo. Ele morre? Não, ele se transforma. O nosso corpo começa então a desenvolver anticorpos para combatê-lo. Mas passa-se um tempo, então já se diz: o medicamento já não serve mais. Este antibiótico, esta antivida, já não serve mais, porque esse ser, embora tenha toda uma formação, um formato rudimentar, ele ainda deixou não deixou de morrer, não deixou de viver. Ele se transformou e vai se transformando, porque esta é a vida. A nossa vida sempre é esta luta constante para nós estarmos vivos. Mas uma coisa é intrigante, uma coisa que intriga, por isso que nós falamos que o importante não é a resposta, mas sim a pergunta. Se nós sabemos, independente se acreditarem se a morte é o fim ou se a morte é transformação, por que nós tememos tanto a morte, sabendo que ela é a única certeza que nós temos? Porque nós nos apegamos demais às coisas quando nós sabemos com efeito que nada nos pertence,
porque os nossos filhos vão crescer, vão criar, vão se criar, vão criar nova família, vão embora, que as pessoas que a gente ama também vão embora, as pessoas que a gente ama não vão ser as mesmas. Muitos casamentos que começam com muito amor, com muito tudo, depois mudam. As pessoas morrem? Não necessariamente. As pessoas hoje não se separam porque a pessoa morreu, mas porque a pessoa se transformou. E essa pessoa é a gente também. Mas ainda voltando, por que que as pessoas que sabem que a única certeza é a morte, seja ela o fim de tudo, ou seja ela uma transformação, por que tem tanto medo? Medo esse que, catalogado pela OMS, ela é considerado o maior medo de toda a humanidade. A humanidade, o maior medo, segundo as pesquisas da humanidade, e aliás são dois na sequência. O primeiro seria o medo da morte, o medo de que um dia ela vai morrer, o medo de que outras pessoas vão morrer, mas principalmente o dela. Isso vai se dar principalmente pela nossa criação e pelo nosso inconsciente que foi colocado pelas religiões que colocaram a ideia da morte não como o contrário do renascimento, mas como o contrário da vida. E o que é pior, uma vida que ela vai continuar, mas com sofrimento ou depende das suas atitudes, se você seguir rigorosamente determinadas leis criadas por um livro, criadas sabe-se lá por quem, que diz que foi Deus que criou, essas pessoas vão ter, digamos, um lugar de vantagens, um lugar especial. Quando se tem, então, um Deus temerário, punitivo, que pune através do quê? Da morte, é um Deus da morte. Então, não se espantem quando as pessoas têm medo da morte. E qual seria então o segundo maior medo das pessoas? Falar em público. Eu, particularmente, graças a um Deus misericordioso, não tenho nenhum desses dois medos. Mas este medo de falar em público leva as pessoas, muitas vezes, até desmaiarem, até desenvolverem doenças. A doença catalogada, então, pela Organização Mundial de Saúde, que é o medo da morte, tem nome. Chama-se tanatafobia. E os psiquiatras criaram, inclusive, psiquiatras e psicólogos, criaram, então, uma, um estudo específico para tratar e curar, ou tentar curar, pelo menos, ou tratar essas pessoas que temem isso. Os chamados tanatofobistas, que eles são especializados na tanatafobia, que é a fobia absurda, a fobia do medo da morte. Vejam, isso nós já estamos falando de um estado patológico de medo. Não é apenas o medo de morrer, é o medo até de falar da morte, é o medo de não fazer nada. Vejam, há um princípio nesse medo que pode ser encarado como algo ligado à nossa vontade de viver e à nossa natural propensão ao instinto de conservação. Isso é válido. Se nós temos um instinto de conservação, nós vamos lutar e vamos evitar morrer. Pelo menos a maioria que está em equilíbrio vai evitar a morte por uma questão de, eh, de sobrevivência dessa existência e uma questão de se proteger mesmo. É um fator ligado a, a se manter, né? A se proteger. Mas por que então esse medo às vezes extrapola? Porque a pessoa teme demais. Então esse instinto de conservação acaba virando algo que ela
teme muito, porque ela não sabe o que vai acontecer, ela é apegada ainda ao corpo, apegada às coisas, e isso gera muito medo. Vejam, muito. O medo, ele é um fator natural e importante para o nosso instinto de conservação. Se nós não tivermos medo de nada, nós também estamos com alguma doença. Portanto, ter um pouco de medo vai nos conservar e vai nos proteger. Ter medo demais vai nos adoecer. E não ter medo de nada vai nos matar. Portanto, ter muito medo é doença. Ter medo nenhum é morte. Aquele que tem muito, muito medo precisa trabalhar, precisa tratar isso aí através de um bom psicólogo, de um bom psiquiatra, de muitos estudos da vida do espírito, que este não morre. Quando a pessoa começa então a entender que ela não é pertencente a esse planeta, que nada também lhe pertence, que tudo é transitório, ela começa então a ter uma nova conotação da ideia da morte. E ela não vai também procurar a morte, como muitos procuram, quando aqueles que não valorizam a vida. E quando nós dissemos da pessoa não ter medo de nada, é a pessoa que abusa nos excessos, porque vivemos em uma sociedade de excessos. Tanto que muitas pessoas, hoje é muito comum colocar em tatuagem aquela frase latina, carpe diem, que numa tradução literal seria aproveite a lavoura, mas depois passou a ter uma ideia de aproveite o dia. Muitos imaginam que carpe diem seria aproveitar o dia em que sentido? Fazer tudo de prazeroso, tudo no máximo, tudo aquilo que dá para ver. Aproveite o dia, durma até tarde, não faça nada. Aproveite o dia, coma muito, beba muito, pratique muito sexo, faça tudo aquilo que lhe dará prazer. Isso seria aproveitar o dia. Lê do engano. Quando se diz carpe diem, não está dizendo para a pessoa desperdiçar o dia, mas sim aproveitá-lo. Qual a melhor forma de aproveitar o dia? Estudando, se desenvolvendo, trabalhando, trabalhando com gosto, com prazer, não apenas pelo dinheiro, mas trabalhando a si também, fazendo com que o dia seja produtivo. Esta é a verdadeira ideia do Carpe Diem. Esta é a verdadeira ideia do que é a morte. A morte e a vida, elas são paralelas, porém, ela não é o contrário uma da outra, no ponto de vista espiritual, mas ela é o contrário daquilo que está nascendo e vai precisar se transformar. De alguma forma, a morte está sempre conosco. Todos os dias, quando acordamos, nós não somos a mesma pessoa que nós éramos no dia anterior. Nós acordamos porque nós tivemos que matar o nosso sono. Nós vamos levantar, nós vamos ter que matar a nossa fome, matar a nossa sede, matar o nosso desemprego, matar tudo aquilo que está nos matando. E como nós matamos isso? Eliminando? Não, transformando. Quando nós estamos com fome, matamos a fome, ela nunca mais vai aparecer? Não, depois aparece. Em alguns minutos depois, outros horas depois. A sede, matamos a sede, nunca mais precisarei beber água. Não, você vai ter que beber água todo dia. E todo dia você vai ter que fazer sempre várias coisas para que a transformação seja sempre vida. O conhecimento, procurar o conhecimento para evoluir. O conhecimento é todos os dias. É igual banho. É todo dia. Tomou ontem, toma hoje, toma depois. Não adianta a pessoa dizer: ah, eu pratiquei esporte a vida inteira, parei, não vou fazer mais. Ah, eu li todos os livros possíveis, não vou ler mais.
já me formei, já me graduei, não vou estudar mais. Não, você vai ter que continuar fazendo. Porque quando você acaba uma formação, ela morre? Não, ela se transforma. Você vai ter que fazer uma outra, para fazer uma outra posterior e vai estar sempre estudando, sempre trabalhando. Ah, mas assim a vida fica difícil. Não, a vida vai ficar como ela tem que ser, nem fácil e nem difícil. Ela vai ser consciente. A nossa proposta, então, caros amigos, é trazer nessa palestra a ideia de que a morte, ela não existe no sentido de ser o contrário do nascimento, pois muitos vivem como se nunca fossem morrer e outros morrem como se nunca tivessem vivido um só dia sequer. Vamos viver cada dia com gosto, agradecendo, agradecendo até aquilo que aparentemente nos faz mal. Ah, eu fui no médico hoje, recebi um diagnóstico de uma doença que vai me matar. Não, essa doença não vai te matar. Essa doença vai te se ressignificar o que você pensava da sua existência. Essa doença não veio do nada. Essa doença já estava em você. Ela apenas aflorou. Ela não nasceu. Ela apenas se desenvolveu. Ela já estava ali, latente, e apareceu. Ela precisa ser morta? Ela precisa ser ressignificada, pois saiu de uma, entra outra. Esta é a nossa existência. E esta é a nossa palestra. Que ela morre? Não. A palestra não morre. O tema se transforma. Daqui a algum tempo estaremos fazendo uma nova palestra. A essência, o palestrante, o mesmo. Mas a temática será outra. Portanto, uma palestra não morre. Ela apenas muda de tema, muda de configuração. É assim a nossa existência. E eu desejo a todos que possam ter a cada dia de renascimento, a cada informação que muitas vezes dói no coração, que possam entender que aquilo tem um ressignificado e um significado de mudança de comportamento, mudança de pensamento. Eu agradeço a todos que se disponibilizaram a assistir essa nossa palestra e peço, se gostarem, passem para outros. E se não entenderem tudo, ou se acharem ainda que ela pode ser debatida, debatam, reassistam quantas vezes for preciso. Aproveitem, então, o que foi dito de bom. Aquilo que não foi, não fez sentido, desconsidere. Mas aquilo que foi bom, que fez sentido, e se fez sentido para alguém, que ela possa ser distribuída para outros tantos. E que todos nós possamos ter, então, um novo significado da vida e da morte. Muito obrigado a todos. E que a paz da espiritualidade maior e daquele que não morreu na cruz, ele se transformou e é hoje o nosso mestre, continue sempre como ele sempre disse, que sempre estaria conosco. A morte não é o fim, a morte é um recomeço. Muito obrigado e muita paz a todos.